Olha lá. Que bonito, né? Mostra as margaridas lá. Agora já vira aqui pra mim que a gente tá ouvindo. Olá, Instagram! Eu quis mostrar pra vocês um pouco do jardim, né? Já que hoje a gente vai falar do jardim pra mesa, eu quis mostrar pra vocês um pouco desse quintal maravilhoso, que é a chácara da minha sogra. Então é um quintal, mais do que um quintal, né? Vocês gostaram de ver ali? Aquele pedaço é um parquinho gostoso e tá cercado por margaridas, que vocês também já devem estar vendo aqui atrás de mim, que elas acabaram vindo para a mesa. Então é disso que a gente vai falar hoje nesse vídeo, sobre como enfeitar uma mesa posta, né? Porque mais do que aprender as regras da etiqueta, de posicionamento dos itens, a gente também fala aqui muito sobre esse enfeitar, que vai além, né? Vai além de tudo isso, que traz um encantamento, que faz os dias igual de hoje, né? Que é um feriado gostoso, um dia lindo, fica ainda mais especial. Então eu acho que esse é o verdadeiro motivo pra gente gostar tanto de se reunir, de estar em família e tal, que são esses cuidados, essas delicadezas, esses enfeites que a vida vai se mostrando mais gostosa, mais bonita. Já tem gente aí, eu ainda tô falando sozinha, Lino. Hoje eu tô com um cinegrafista profissional aqui, tô sempre caçando um cinegrafista aqui pras lives, né? Hoje eu coloquei um maridão por trás do celular aqui, e ele que vai cuidar dos assuntos. Então se vocês tiverem perguntas, então pode mandar aí que ele vai ficar atento e vai fazer a pergunta pra mim, certo? Vamos começar mostrando aqui a mesa? Há um tempo atrás eu já fiz alguma live aqui, também tá dentro do curso montagem de mesa aqui, mas não nesse espaço que eu tô hoje. Esse espaço aqui é a parte nova aqui da casa da minha sogra, já tem um ar um pouco mais moderno, menos rústico do que quem já conhece a parte lá de baixo, que é bem rústico, uma churrasqueira bem rústica, com outro tipo de mesa, outro tipo de cor, enfim, bem mais rústico. E aqui a gente já tem alguns elementos um pouco mais modernos, né? E também temos uma mesa bem grandona, dá uma olhada na mesa, tá? Que a gente já começa a mostrar aqui como que você deve decorar uma mesa quando ela é tão grande, e mesmo ela estando num ambiente tão rústico quanto uma chácara, né, uma área de lazer, ela ainda tem um estilo um pouco mais moderno, sabe? Depois eu conto essa história pra você, que meu sogro tem pavor de coisa rústica, então ele quis um toque moderno. E aqui a gente ainda tá na vibe de testar, a casa tá recém-pronta, não tá tudo aqui ainda, então também passei por algumas situações que certamente você também passa aí na sua casa, que é não ter toda a louça, todos os talheres ou todas as taças, enfim, coisas que sempre acontecem. Mas então eu vou te dizer como fazer as melhores escolhas, porque com certeza é nisso que você deve focar, né? Treinar o seu olhar a ponto de ter bom gosto bastante para fazer as melhores escolhas, para ter filtro e para contar a história que você quer contar, certo? Agora a gente está falando dessa mesa que é grande, mas é rústica, é de madeira, e eu vou te mostrar aqui como que eu faço. Eu tô falando do tamanho da mesa porque assim, quando a mesa ela é maior, e pra gente ter uma mesa enfeitada, uma mesa bonita, então a gente precisa preencher, certo? E só que aí a gente também tá falando de várias coisas. A gente tá falando de um almoço muito despojado, né? Uma segunda-feira de feriado, então nada muito elaborado. Aí a gente tá falando de um dia muito quente, tá? Então o que eu quis eliminar, por exemplo, que é uma coisa que já ajuda a preencher uma mesa maior? Toalha. Então hoje não era dia de toalha, hoje era um dia de ser muito mais rápido, descolado, não tão formal, não precisaremos de uma toalha para essa mesa hoje. Aí eu tô trazendo o que então? Para eu preencher, ter essa sensação de preenchimento. Tô trazendo um jogo americano, ó. Muita gente tem dúvida se isso se chama jogo americano ou suplá. Como ele não é um prato, como ele não tem um encaixe do prato para segurar o prato que tá em cima, então ele é um jogo americano, não é um suplá, certo? E quadrado. E aí, poderia ser quadrado, poderia ser redondo, mas o que eu gosto dele é que ele é grande, então ele tem vai me dar essa sensação de preenchimento, tá? Não resta essa dúvida, eu acho que
Não existe se tem que ser prato quadrado para jogo americano quadrado. Isso acho que vocês não pensam assim, então porque não tem mesmo que ser assim. Pode combinar quadrado com redondo, redondo com quadrado, tá? A única regra é que sempre tenha proporção, que o seu jogo americano não fique lá escondidinho embaixo do seu prato, certo? Então tá, ó, hoje o nosso menu é uma massa, né? Daqui a pouco o chefe lindo vai começar a preparar. Então, eu vou usar um prato fundo para essa minha massa de hoje, tá? Aí, ó, uma dica que eu já falei na nossa última live de mesa posta, que foi a questão de centralizar, posicionar, alinhamento de jogo americano com jogo americano, de prato com prato, de talher com talher, tudo sempre buscando o quê? Simetria, certo? Então aqui a gente já tá, ó, tá tudo alinhadinho, já coloquei tive esse cuidado, analisei, ajustei cadeira, a gente dá uma olhada na mesa, vê se todo mundo tem conforto, tá? Todos esses pontos a gente passa antes de começar a enfeitar, certo? E aí, ó, eu tô fazendo aqui, vou posicionar os meus talheres, que é a faca do lado direito, o garfo do lado esquerdo e um prato raso sempre embaixo do prato fundo, certo? Então, tá aqui tudo que eu preciso na minha mesa. Deixa eu mostrar a estampa do prato pra gente começar a falar. Quando eu saí, eu fiz um vídeo nos stories, não sei se vocês viram, mas eu saí aí com a minha sacolinha, meu tesourão, pro campo para procurar as flores. Então aqui tem opções de folhagens, né? Tem dracenas roxas, que era até quando eu planejei essa live, pensei em decorar essa mesa, foi uma das plantas que vieram na minha mente para fazer uma coisa assim um pouco mais moderna para o ambiente. E também pela vaga ideia que eu tinha, da vaga lembrança que eu tinha do prato. Eu já tinha visto esse prato que a minha sogra comprou, mas eu só lembrava dos tons. Aí quando chegou aqui, que eu analisei ele bem, olhei o estilo, comecei a ter outras ideias. Vi que ele é um pouco delicado e feminino também. Então a gente alinhou o prato, já viu, decidiu qual é o prato. Tinha outras opções aqui, mas dentro dessa composição, cartela de cores, a gente vai sempre somando. Como eu fiz aqui com o copo, ó. Tô colocando um copo simples na mesa, nada de taça hoje. Mas o que é que esse copo tem de diferente, ó, desse daqui que seria uma outra opção, por exemplo? Tá vendo? Ele foi eleito por conta da textura dele, tá? Ele tem mais desenho, ele tem mais chances de preencher visualmente a mesa, como é o que eu quero, né? Poder deixar ela mais preenchida. E ele até lembra um pouco a palhinha do jogo americano, né? O trançado da palhinha. Então, tudo isso são essas conexões que a gente vai fazendo, certo? Os talheres estão aqui. Aí, ó, eu montei o meu guardanapo de boca também aqui de tecido, de um jeito também que ele ficasse maiorzão, ocupasse mais espaço, tudo em busca dessa mesa mais preenchida. A gente está usando também 6 lugares na mesa e não 8, né? Estamos em menos pessoas hoje, então também já tirou um lugar a mais. Então tudo pensado em como preencher, já que a gente também tem essas faltas, né? Aí eu mostrei pra vocês que aqui a minha sogra tem umas toceiras de lavanda linda, poderia ser uma opção. Vou mostrar, não tô usando a lavanda na decoração hoje, mas quero que o Lino mostre aqui que olha que detalhe mais bonito e singelo. E quando vocês tiverem aí a opção de usar a lavanda, ela fica muito bonita sobre o guardanapo, mas principalmente por conta dessa conversa do linho com a lavanda, que já remete a uma aura um pouco mais rústica, né? Então também tem essa conversa, não é um guardanapo brilhante, por exemplo, de um tecido mais de seda ou sedoso assim, que não ficaria tão conectado a essa história do provençal, do rústico que a lavanda passa, certo? Mas como não vou usar lavanda, eu não desisti de botar um galinho ali. Tô usando esses galinhos que são os botões das flores que eu escolhi para fazer a decoração da mesa. E a mesma estética. Procurei os cabos mais longos, né? Um botão com desenho, posiciono no meio do meu guardanapo. É um detalhe a mais para fazer diferença e faz diferença sim, tá? Todos os detalhezinhos aqui se somam. E aí, ó, quando a gente terminar essa parte,
que é, né, a gente já teve escolhas criativas aqui em relação à escolha da estampa do prato, esses detalhes, né, a escolha do copo, posicionamento dos talheres. A gente já passou por toda essa fase. Agora eu consigo olhar para o meu centro daquela da mesa e ver o que me resta de espaço para eu criar a decoração, certo? Ó, eu já tenho toda a mesa quase toda ocupada, então eu sei exatamente o que eu tenho, o espaço que eu tenho para trabalhar. Então eu sempre começo a mesa montando essa parte primeiro, certo? E aí também, ó, uma das coisas que daí quando eu já organizo as cadeiras, coloco tudo em ordem, eu consigo ver também as lacunas para eu poder trabalhar com arranjos maiores, que é o que eu vou fazer aqui. E aí, ó, os meus arranjos estão aqui, deixa eu mostrar para vocês. Escolhi as Cosmos, que são essas flores matos. Eu acho que elas são até um tipo de picão, que eu já ouvi falar isso, não sei bem ao certo. Eu sei que essa flor, ela é muito, muito usada fora do Brasil. E aqui no Brasil, a gente não liga muito pra ela, não. Quer dizer, eu acho a coisa mais linda. É a Cosmos. E aqui na chácara, a gente tem muito dela laranja e apenas uma toceira nesse tom de lilás. Então hoje eu pude estrear essa toceira e usar no tom de lilás. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é que eu tô usando ela numa forma bem expressiva, como ela é na natureza. E eu tô usando, vou fazer um centro de mesa usando jarras de suco, tá? Que é justamente para te mostrar novos usos dos materiais que a gente tem em casa. Vou começar então com essa jarra que é a mais alta pro ângulo do meu convidado que chega e aqui pro espaço da chácara. A entrada é aí da onde vocês estão me vendo. Então essa sendo a jarra mais alta, ela vai ser a primeira, vai ficar de fundo. Eu acho que ele vai mostrar o ângulo aí pra vocês como ela fica pra parede. Então ela preenche também a parede no visual e ela não vai tampar nenhum outro enfeite se ela tivesse começado aqui na frente, por exemplo. Nessa questão do ângulo, tá? A gente sempre faz a gente cria essa perspectiva, qual que é o ângulo que a gente entra, o primeiro olhar do convidado, enfim. Então a mais alta, ela tá aqui de fundo. E aí eu preparei uma outra jarra aqui também com as Cosmos, uma jarra um pouco menor. E reparem, ó, que eu tô colocando entre esses espaços que eu tenho, onde eu não tenho convidado, porque elas são vasos maiores, mais cheios, né? Então eu não quero incomodar o ângulo visual da conversa de um convidado com o outro, certo? Né? A gente vai conversar aqui um olhando para o outro, os vasos não atrapalham, eles estão bem nesses meios aqui, tá? Olha lá, deu pra ver? E aí, ó, eu vou colocar um cesto, eu vou usar ele pra baixo, não de boca pra cima, boca pra baixo, pra eu expor aqui, ó, algumas peras, tá? Então ele não é um cesto de peras, ele não vai ficar como se eu tivesse oferecendo as peras aqui ou uma fruteira. Na verdade eu tô usando ele com a base pra cima, justamente para as peras poder aparecerem e ele tá expondo as peras, tá? E aí eu vou criar um desenho assim, tá? De três em três. E o que o meu convidado tem desse lado, como ele é uma peça redonda, eu venho aqui e coloco desse outro lado também, pra gente preencher toda a peça. E aí aqui, ó, é aquele feeling de decoradora. Vê qual que tá mais bonito, deita uma bonitinha, outra em cima, entendeu? Cria um desenho. Faça de conta que você vai pintar isso aqui. Você já viu? Vocês já viram aqueles filmes ou já participaram de alguma aula de pintura que o professor expõe lá a peça a ser pintada, a fruteira, né, as flores, e aí você fica lá no ângulo desenhando elas. Então faça de conta que é isso que você vai fazer. Você vai colocar ali as peras para alguém desenhar. Então que dê para ver todos os ângulos, que coloque o lado mais bonito. E por que as peras, gente? Eu tô fazendo uma mesa, ó, inclusive como ela se expressa, que ela é bem campestre, bem leve. E aí a pera, por que não uma mexerica, uma uva? Até testei com a uva aqui. Mas você sabe que tem umas certas informações que elas são bem subjetivas,
mas que assim como o estilo, uma flor remete, a fruta também remete. Então uma fruta que fosse mais tropical, uma fruta que fosse mais invernal, alguma coisa assim, não entraria nesse mesmo estilo que a gente está criando aqui hoje. Então eu achei que a pera ela tem a pera tem essa coisa mais neutra, tem essas características assim de ser uma coisa também mais leve, sabe? É umas coisinhas, uns detalhes assim que você vai percebendo e vai conectando. Mais uma jarra aqui no meio, que eu vou colocar uma menor aqui. E aí eu coloquei as flores, ó, de uma forma que elas ficassem todas na boca da jarra e viessem quase em cima das peras, porque isso no enquadramento depois visual, sabe, você tem a conexão, então, das flores com a pera, com o cesto, com a jarra. A jarra você vai abrindo também com as alças, criando um movimento. Deixa eu virar essa pra lá. Agora, ó, vamos ver se eu consigo que o Lino mostre bem aqui. Deixa eu finalizar com outro vaso, para vocês verem o zigue-zague que eu tô fazendo pra gente preencher todo esse centro de mesa, tá? Depois eu arrumo. Tem alguma pergunta? Tô quieto? Alguém perguntou? Tem uma pergunta se posso usar o copos lilás. Sim, você escolhe a sua cartela de cores. E aí, tá vendo aqui, ó, do tom de verde do prato, eu trouxe outros tons de verdes, né? Tanto na pera quanto na jarra, depois nesse outro copo. E essa história, vocês viram que eu tô usando o copo também agora, né? Pra esse segundo arranjo de margaridas. Ó, deixa eu falar dele um pouquinho, tá vendo? Ó, poderia ser um copo lilás aqui também, daria nessa nossa cartela. Mas para você escolher a cor ideal, olha a estampa do prato e tira as cores que estão ali, que são complementares à estampa do prato, tá? Ou então você pode criar uma estampa, né, com as peças, por exemplo, um prato que seja todo azul e daí com louças com as jarras que sejam rosa, lilás, uma paleta candy color, por exemplo. Então você pode brincar com as cores que se combinam entre si. Ó, o que foi o cuidado para eu montar esse arranjo no copo com as margaridas? Tá vendo que eu distribuí elas de forma uma mais alta, uma mais baixa, uma mais viradinha? Porque eu queria que elas ficassem assim, de um jeito bem displicente, e a margarida ela tem uma coisa simpática, né? Então eu queria que ficasse como se fosse assim uma estampa mesmo, uma coisa meio brincalhona. E aí, ó, na arrumação da mesa, como que eu projeto? Vou passar na frente aqui, peraí. Eu vou criando esse movimento, tá vendo, ó? Criar um desenho que eu falo de triângulo. Eu venho com essa peça aqui, a jarra, aí eu afasto, esse vaso vai vir mais pra cá. O meu cesto, ele já volta de novo pro centro, mais um pouquinho. A outra peça que tá próxima a ele, abre um pouco mais pro um lado que pro outro. Quando você olha de cima, você vai vendo que eu criei um desenho, né, que ondula, que traz um arranjo pra cá, outro mais pra cá. Caiu uma flor aqui. E a gente vai compondo, dando essas voltas na mesa. Deixei uma florzinha aqui fora da água. E expandindo e vendo onde que a gente precisa mexer pra preencher toda a mesa e ficar com esse desenho que cobre todo esse centro da mesa. Não fica tudo alinhado em linha reta, né? Então a mesa fica muito mais preenchida, tá vendo? Tá finalizado agora. Não tá faltando nada. Fez uma volta bonita? Faz um passeio bonito para elas verem como que ficou esse desenho, ó. Como ele preenche todo o centro. Talvez tenha que vir por cima. Ai. Tá tão bonito, gente. E ó, uma coisa também que eu vou falar pra vocês, quando vocês forem pegar flores do jardim, montar os vasos. Quando eu comecei a colocar aqui na jarra, você tem que ir colocando, pensando, né, tem um diâmetro da jarra, que é a boca da jarra. Então você começa colocando as flores, preenchendo todo o diâmetro, né? Coloca os galhos, corta o galho, limpa o galho,
né, que é a parte que vai ficar dentro da água. E aí você vai colocando, preenchendo todo o diâmetro da flor, do gargalo, certo? Depois você faz como se fosse um segundo diâmetro mais interno. E depois um terceiro diâmetro mais no miolo, onde as flores já ficam mais em pés. Né? No caso de uma flor que tem esse movimento como as cosmos, o que eu queria? Projetar o movimento dela como eu tirei ela lá do jardim. Então esses galhos que vão mais para a direita, mais para a esquerda, esse movimento, isso que invade a mesa, isso que conecta, que fica em cima do meu prato, que fica em cima da minha fruta, que conecta todos os santos, essa dança, esse baile, é que dá essa beleza. Então sempre analisa isso. Imagina se eu tivesse só feito esse massinho e colocado elas tudo em pé. Né? Às vezes eu vejo arranjo floral, que a pessoa pega lá uma garrafinha e coloca as flores, as flores estão ali no gargalo, né? Conectado no gargalo, não tem nenhum movimento. Então toma cuidado com isso, projeta esse movimento, tá? Alguma pergunta? Vocês gostaram? Vocês ficaram curiosos também para saber do menu? Né? Quem optou aí pela mesa posta, tinha o menu. Hoje o Lino vai fazer uma macarronada bem especial. Daqui a pouco eu mostro lá nos stories para vocês. Então tudo combina, toda essa leveza da mesa criada para um almoço com um menu também que é leve, que é fresco. Toda essa conexão que a gente quer nas nossas mesas postas com a assinatura do BMR, tá? Para vocês que vão praticar aí as minhas dicas, quero esse selo, quero essa conversa, quero que vocês sintam cada vez mais que vocês conseguem conectar esses dois elementos e trazer cada vez mais harmonia para a mesa de vocês. Estamos falados? Vocês gostaram de vir aqui, de passar esse feriado passar um pouquinho desse feriado comigo? Gostaram de conhecer a chácara? A gente vai mostrar muita mesa aqui ainda para vocês. Tem alguma pergunta? Não? Tudo perfeito. Tudo perfeito? Passeou bastante? Eu peço para o Leandro gravar ou para alguém gravar e depois eu fico assim, né? Fez direito? Viu? Eu fico assistindo, olha, aquele ângulo você não mostrou. Gente, muito obrigado pelo passeio aqui comigo, por ficarem um pouquinho comigo. Espero que vocês tenham gostado das dicas e que vocês se sintam cada vez mais confiantes para colocar em prática, certo? Eu adorei o tema da live de hoje, adorei que vocês voltaram na mesa posta. E aí, logo a gente começa a falar de receita, de aparador, tá? Vão me dizendo o que vocês querem ver aqui, tá? Que é tudo pra vocês. Obrigado, bom restinho de feriado e até o próximo vídeo. Encerrar agora.